Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, no primeiro capítulo. Segunda carta aos Coríntios. Abra comigo, por favor. No primeiro capítulo nós vamos ler, eu vou ler para os irmãos, na verdade, do verso 3 ao verso 11, assim assentados como estamos. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com a que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis a consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, muito obrigado, ó Deus bendito, maravilhoso, nosso Pai tão amoroso, Pai tão presente nos nossos momentos mais difíceis que passamos. Sabemos que o Senhor está absolutamente no controle de todas as coisas que acontecem com a gente. Obrigado porque nessa manhã podemos pregar a Tua palavra. Obrigado porque nessa manhã podemos ouvir a Tua palavra. Obrigado porque nessa manhã, ao ouvir a Tua palavra, podemos colocá-la em prática. Porque é o Senhor quem nos consola. É o Senhor quem nos anima. É o Senhor quem nos encoraja. Nós oramos a certeza de que Tu nos falas, na certeza que Tu nos amas, na certeza de que Tu nos consolas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estar vivo no mundo marcado por incertezas e desafios, é de fato experimentar em algum grau na nossa vida as fraquezas e limites que a nossa própria humanidade nos impõe. Você sabe tão bem quanto eu, pela experiência na sua própria vida, de que você é uma pessoa extremamente frágil, como eu sou também. Por mais que em alguma medida nos sintamos confiantes, animados, fortalecidos, sentindo em nossa compleição física algum vigor, sentindo disposição emocional e até psíquica para viver a vida,
Estamos ali, como diz o outro, tinindo. Nós não podemos subjugar a realidade que tange a nossa natureza humana. E esse texto aqui que acabamos de ler, Paulo enfatiza uma realidade extraordinária e que está disponível para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que ele nos fala aqui? Sabe qual é essa maravilhosa oferta de Deus para você e para mim na manhã desse dia? É justamente o consolo sublime que ele nos oferece. E eu gostaria de que nós olhássemos com muito carinho e atenção para esse texto que vamos explorar daqui para frente. Porque existe uma palavrinha aqui que é paráclesis, que é traduzida do grego, né? Para o português, que significa consolação, consolar, animar, fortalecer, encorajar. Mas ela expressa, na verdade, algo que para mim se traduziria melhor do que essas outras palavras citadas. Porque no fundo, paráclesis, essa expressão de consolo significa aconselhar. Só que esse aconselhamento não é o que comumente eu e você fazemos a uma pessoa ou a um grupo de pessoas com as quais estamos lidando e tentando ajudá-las à resolução de seus problemas. Essa palavra paráclise só pode ser usada nesse contexto aqui da parte de Deus, sendo conferida à sua igreja. Ou seja, é um consolo divino que é conferido a você. É uma palavra de aconselhamento que vem para curá-lo, que vem para trazer muito mais do que um alento emocional, mas fortalecer a sua fé. Então eu queria compartilhar nessa manhã sobre o tema o maravilhoso consolo que Cristo oferece. Eu vou repetir. O maravilhoso consolo que Cristo oferece. Primeiro destaque que eu queria dar aqui no texto lido. Nesse capítulo, primeiro verso 3 e 5, eu releio para os irmãos. Nos diz assim, nosso irmão Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Você percebe o que é que está acontecendo aqui? A Bíblia nos ensina que o autor dessa carta, e que é dirigida à igreja de Corinto, Paulo começa esse texto consolando aqueles irmãos, mas com uma atitude de louvor a Deus. Ele louva ao Senhor, percebe? Bendito seja Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a descrever o que Deus faz na vida dos seus filhos, mas não antes de glorificá-lo, de exaltá-lo, como fonte de toda a consolação. E é justamente através dos sofrimentos, das lutas, das adversidades que eu e você enfrentamos e vivemos todos os dias, é que, segundo a palavra de Deus, nós podemos experimentar essa fonte de consolo. Essa fonte de consolo que vem de Deus, que não apenas nos fortalece, mas nos capacita a consolar outras pessoas. Porque o texto diz aqui, mais para o final, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com a qual nós mesmos somos consolados. Isso nos lembra quando eu estava construindo o meu projeto do doutorado. Eu trazia para ali para o projeto, quando falávamos algo a respeito disso, uma expressão de João Calvino, um dos grandes pilares da reforma protestante. E João Calvino, ele observa que o nosso sofrimento, o sofrimento que eu e você experimentamos diariamente, ele manifesta a bondade de Deus de maneira mais profunda. Porque a bondade de Deus, ela nunca se afasta da vida dos seus filhos.
E essa bondade, ela se manifesta de uma forma mais intensa, mais presente em nós, justamente no momento em que nós estamos aflitos, no momento em que nós estamos abatidos, no momento em que a dor nos comprime a alma. E isso eu posso dizer uma coisa com todas as veras do meu coração, com toda sinceridade. Irmãos, só o crente, só o servo, a serva do Senhor, só aquele que é renascido em Cristo consegue de fato, não é só perceber, ele vive, experimenta isso na sua pele, na sua alma, no seu coração. Como Deus é fonte de consolo. Quando a gente olha para a carta do autor aos Hebreus, no capítulo 4, nos versículos 14 e 15, ele vai lá nos ensinar que Jesus é o sumo sacerdote que simpatiza com nossas fraquezas. E lá diz assim, olha, que nós devemos entrar com ousadia na presença de Deus, no Santo dos Santos. Em que lugar é esse? É um espaço físico, como essa antessala aqui do templo, ou como o próprio templo hoje? Que Santo dos Santos é esse? Que espaço é esse que podemos entrar com ousadia, sermos acolhidos por Deus, sermos amados por Deus, cuidados por Deus, sarados por Deus? É o seu próprio coração, é o coração do Pai. Esse coração que Cristo Jesus, segundo as Escrituras, abriu para nós, e segundo o autor da carta aos Hebreus também nos relata, nos abriu um novo e vivo caminho, pelo qual eu e você podemos adentrar. Já não há mais as expressões cerimoniais ou sacerdotais, não há nada mais que possa, nenhum rito ser pago ou ser cumprido. Hoje, pela fé, aleluia, eu e você podemos adentrar a presença do Pai através de Cristo Jesus, pela mediação do Filho de Deus, e sermos consolados, e sermos abraçados, e sermos alvos dessa graça que nos renova e nos mantém de pé, para a glória do seu nome. A questão para nós é a seguinte: será que temos buscado em Deus o consolo que só Deus de fato pode nos oferecer nos momentos de tribulação? Será que você tem feito isso canalizando para Deus, sem se desesperar, sem titubear? Você tem buscado a Deus de forma direta, sincera, em humildade, nos momentos mais agudos de dor na sua vida? Queridos, eu sei de uma coisa, e a palavra de Deus nos assevera isso. E você que é crente como eu em Cristo Jesus, é um discípulo de Jesus como eu sou também. Você sabe tão bem quanto eu que ao recebermos o consolo de Deus, nós somos chamados para sermos instrumentos, como diz o texto aqui, de consolo para outros. Porque Deus possui um propósito na minha vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Deus possui um propósito para a sua vida. E se Ele possui um propósito para a sua e para a minha vida, esse propósito é esse, que nos diz o texto, que possamos ser fonte de consolo, instrumentos de encorajamento, aconselhando com a propriedade da palavra a vida de pessoas. Nós possamos, ao sair daqui hoje, nos lembrarmos de uma coisa muitíssimo importante para nós. Lembrar que tudo que recebemos do Senhor é um grande presente para compartilharmos com as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas com as quais você convive a partir da sua realidade do lar, lá no seu local de trabalho, lá na academia, lá quando você vai fazer as compras no supermercado. Invariavelmente eu me alegro quando reencontro amigos ou irmãos no supermercado. E às vezes, quando temos tempo, até oramos dentro de um supermercado, em voz audível, dando graças a Deus por aquela oportunidade de sermos sal e sermos luz. Porque o consolo que Cristo nos confere tem esse propósito na nossa vida. E esse propósito é para que nós sejamos sal e sejamos luz na vida de outros também. Mas em segundo lugar, a reboque dessa realidade insofismável, a gente olha para o segundo ponto que eu queria destacar, que está para nós aqui ainda no texto, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, nesse capítulo 1, versos 6 ao 8. Olha o que é que nos diz o texto, do verso 6 ao 8. Mas se somos atribulados, é para
vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se realiza suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Percebe o que está acontecendo aqui agora? Paulo está dizendo o seguinte para a igreja de Corinto: olha, o que está acontecendo na minha vida é algo que só a mim faz sofrer. Só mexe comigo no sentido de trazer incômodo, de trazer dor, de trazer algum tipo de angústia. É comigo que está acontecendo, é verdade. Mas agora, lembra que eu falei no início? Isso que está acontecendo com ele tem um propósito para a vida dele, para que ele possa ter a sua experiência, ter esse handicap, para poder ajudar a outros também. Mas não somente isso. O consolo que Cristo oferece para a sua vida não é só para o seu próprio proveito, não é só para um propósito específico na sua vida, para que você abençoe outros, mas agora também é um propósito de Deus para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja abençoada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque nesse trechinho, Paulo fala do sofrimento pessoal como um meio de edificação para a igreja. Ele está dizendo: o que me afeta para que eu possa ter experiência e poder transmitir isso a vocês, para que vocês cresçam, para que vocês se animem, para que vocês percebam o que Deus está fazendo na minha vida, Ele também fará na vida de vocês. Irmãos, a gente percebe que quando Paulo fala do sofrimento pessoal como um meio de edificação na sua vida, ele está dizendo também, isso é para o crescimento da igreja. Por isso é que ele diz: mas se somos atribulados, ele está se referindo a ele. Ele diz: é para a vossa consolação e salvação. Há um propósito para vocês aqui em Corinto. Há um propósito para a igreja. Não é só uma questão pessoal. O nosso Deus quer que nós ensinemos a outros através do nosso sofrimento. É interessante que a gente vê a centralidade da cruz, né? Na vida do apóstolo Paulo. Ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque esse viver que eu trago na carne, eu me inspiro no meu Cristo. E ele fala do sofrimento que ele trazia, porque ele também sabia que valia a pena padecer por Jesus Cristo. Havia a centralidade da cruz de Cristo na vida de Paulo. É interessante, quantos aqui gostam da reforma, nós já estamos chegando perto do mês da reforma, que é o mês de outubro, né? E eu estou produzindo um material, um seminário aqui com os meus alunos, nós temos estudado para chegar ao mês de outubro de trabalharmos isso. O reformador Martinho Lutero, ele traz uma coisa muito interessante. Ele afirmava que a cruz, ela é a vida, a centralidade da vida no crente, naquele que é discípulo de Jesus. E é através da cruz que Deus se faz presente na nossa dor, ensina Martinho Lutero. Muita gente quer viver para Jesus, quer desfrutar das benesses, das bênçãos de Jesus, sem passar pela cruz. Não tem como não passar pela cruz. Cruz é sinal, como diz o hino sagrado, o hino sacro, é sinal de sofrimento, mas também de ressurreição e vida. Romanos 8:28 nos lembra uma coisa muito interessante. Eu sei que você sabe de cor. Saber de cor é saber de coração. Você sabe de coração. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu pergunto à minha amada congregação nessa manhã: são algumas coisas que cooperam? São coisas que eu e você selecionamos? Não, deixa eu selecionar, vou ser seletivo. Isso aqui é que eu acredito que coopera para o bem. Mas essa situação de dor, essa situação de amargura, essa situação de sofrimento, não. Isso aqui, Senhor, não coopera para o meu bem, não. É isso que diz o texto? O texto diz todas, sem exceção. Mas o texto na sequência diz para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente fala sobre o maravilhoso consolo que Cristo oferece, além de ele possuir um propósito para a sua vida,
ele possui um propósito para a igreja. E aí, a grande questão que me vem ao coração e que eu divido, eu partilho com os meus amados irmãos, é o quanto temos considerado os nossos sofrimentos e o quanto esses nossos sofrimentos podem servir de propósito de Deus na vida de outras pessoas. Porque de repente aquilo que te faz sofrer, aquilo que te machuca, aquilo que tenta te desestabilizar, aquela dor, aquela perda, Deus vai tratar com você, não há dúvida alguma, porque Ele te ama. Mas pense, Deus pode usar tudo isso em favor de outro e edificar a igreja, porque a igreja vai vendo os livramentos que Deus vai promovendo na vida dos seus filhos, em membros do corpo de Cristo. Isso faz com que a igreja persevere, isso faz com que, por exemplo, nós nos unamos em oração em favor de alguém que está sofrendo. Olha como isso mobiliza a igreja. Olha como é que isso mexe com o corpo de Cristo. Por isso é que o maravilhoso consolo que Jesus oferece também possui um propósito para a igreja de Cristo. Então, como é que você pode aplicar isso na sua vida? Você deve se lembrar de uma coisa com isso, que nós precisamos aprender a enxergar com os óculos da graça de Deus, colocar os óculos da graça de Deus, com as lentes do Evangelho. Portanto, nós precisamos começar a entender que todas as nossas tribulações, elas estão servindo a um propósito de Deus, para que eu e você possamos aprender mais e mais sobre a sua graça, mais e mais sobre o seu amor inefável, o seu amor incomparável, o seu amor que nos atrai a Ele para vivermos uma vida de santidade. Oh, meus amados, a gente não pode desprezar de fato, a gente não pode, eu sei, os desafios que estão diante de nós. Mas nós precisamos, em meio a esses desafios, ajudar os outros, a começar dos da nossa casa espiritual, da nossa comunidade espiritual, da igreja. Nós precisamos encorajá-los, nós precisamos aconselhá-los, isso é consolo. Nós precisamos reproduzir essa graça de Deus na vida dos nossos, para que eles encontrem esperança e salvação. Você está disposto a isso? Eu acredito que sim, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Mas em último lugar, o maravilhoso consolo que Cristo nos oferece, Ele confere confiança em meio à adversidade. O maravilhoso consolo que Cristo oferece, Ele tem um propósito na sua vida. Em segundo lugar, o maravilhoso consolo que Cristo oferece, Ele tem um propósito para a vida da igreja. Mas em terceiro e último lugar, o maravilhoso consolo que Jesus oferece, confere confiança em meio à adversidade. Veja comigo mais uma vez agora os versos 9, 10 e 11 desse capítulo 1 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim o texto: contudo, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Que sentença de morte é essa que Paulo fala? Não é a sentença de morte de uma morte física, ok? Paulo não está ainda sentenciado à morte física. Ele vai ser depois que se despede lá em Atos dos presbíteros que estavam lá em Éfeso. Essa sentença de morte aqui é morte espiritual. Ele está se referindo a ele e aos seus irmãos na fé. Ele está dizendo, contudo, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Ora, Ele não livrou Paulo da morte física, mas o livrou da morte espiritual. Alguém já disse, não fui eu, só não sei a quem dar o crédito dessa frase, porque eu não descobri até hoje, que o crente, ele nasce 2 vezes para morrer uma vez. O incrédulo nasce uma vez para morrer 2 vezes. Você nasce do ventre de sua mãe e você nasce da água do Espírito, disse Jesus a Nicodemos. Mas você só vai enfrentar a física. Aleluia. O ímpio, o incrédulo, aquele que sonegar a vida de Jesus na sua vida, ele vai nascer uma única vez do ventre de sua mãe. Morrerá fisicamente, indo à sepultura, e morrerá
a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não é o inferno. A Bíblia diz lá no finalzinho, em Apocalipse, que a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Lá no lago de fogo e enxofre, no final da sua Bíblia, em Apocalipse, diz que lá será lançado o inferno, será lançada a morte, será lançado os anjos, os asseclas de Satanás, e o próprio Satanás, e todos aqueles que se renderam a ele. Nós não enfrentaremos essa morte. E Paulo está deixando isso bem claro. Por isso que Paulo, aqui nesse texto, revela a sua absoluta confiança, porque ele está firmemente enraizado, está firmemente firmado nessa graça de Deus, nesse amor de Deus, que supera, que vence a morte, que é maior do que a morte. A palavra do Senhor diz que Deus é essa âncora segura em Cristo Jesus, que vai sustentar você no meio das tempestades dessa vida. Ele vai sustentar você. O crente em Cristo Jesus, ele pode se considerar um ser inabalável. Mas pastor, às vezes eu quero ficar deprimido. Pastor, às vezes eu estou sentindo uma angústia na minha alma, que parece que tudo vai romper, o chão vai se abrir, eu vou ser tragado pelo chão. Pastor, eu não estou sabendo como lidar com essa situação que parece que me apunhala a alma, o coração. Calma, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, ouça a voz do seu Senhor. Aquela tempestade com os discípulos. A melhor tradução no grego, se você olhar o texto ali de Mateus, ele apenas faz um sinal. O vento e o mar lhe obedecem. Sabe como é a melhor tradução lá no grego? É como se Jesus fizesse assim, ó. Psiu, psiu, e passou. É assim que ele faz. Ele só olha para os demônios e eles caem. Ele olha a tempestade que se levanta contra você e ela só vai até onde ele quiser. Porque há um propósito. Mas o maravilhoso consolo que Cristo nos oferece confere a você confiança em meio à adversidade. Porque Ele é o Deus que cuida de você, é o Deus que te ama. O grande pregador batista do século XIX, exemplo para nós que somos pregadores, Charles Randall Spurgeon, ele dizia, ele nos lembra que quanto maior a provação, mais abundante será a graça de Deus sobre a sua vida. Quanto maior for a provação, será maior a graça de Deus sobre a sua vida. Caminhando para o final, eu faço a seguinte pergunta. O quanto você tem confiado no teu Cristo durante as tuas adversidades? Durante a tua luta, durante o teu luto? Durante as situações que tentam te amedrontar? Quanto você tem de fato confiado nele? Sabe qual é a aplicação disso? Sabe o que Paulo está nos oferecendo aqui nesse texto? Ele diz assim, eu releio. Contudo, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Em quem temos esperado, que também ainda nos livrará. Sabe qual é a lição que a gente tira disso aqui? É que nós precisamos todos os dias aprender a descansar na certeza do poder e da fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Assim como Paulo, eu e você possamos aprender a entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Dizer, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, limpa-me do meu desespero, limpa-me desse medo, limpa-me dessa situação que parece que quer dominar o meu coração e me trazer descontentamento. Espírito Santo, levanta o meu olhar para a cruz, levanta o meu olhar para Jesus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus e você medita nela, mais o Espírito Santo trará à lembrança aquilo que vai trazer esperança. Ao preparar esse sermão hoje de madrugada, eu levei talvez 2 horas orando.
e talvez uns 30 minutos no máximo escrevendo ele. Talvez tenha sido um dos sermões mais rápidos que eu escrevi na minha vida, com certeza. Porque quando você está na dependência do Espírito Santo e vivendo uma situação em que você não quer negociar a sua fé com a dor, com a tristeza, embora a tristeza esteja ali, embora a dor esteja presente, mas você diz: o que vai falar mais alto é a graça do Cordeiro. E a graça do Cordeiro fala mais alto. E a graça do Cordeiro nos toma. E à medida que esse consolo que Cristo nos oferece, e entendemos que Ele tem propósito para a minha vida e para a sua vida, tem propósito para a vida da igreja, vai concedendo para você e para mim uma confiança inabalável em meio aos momentos mais sombrios da nossa caminhada nessa vida. Isso vai te encorajar, meu irmão, minha irmã, a desfrutar de uma fé. E fé não vem de você, você não pode produzir fé. A fé é dom de Deus. Vai produzir essa fé para você desfrutar desse consolo, vai te trazer essa esperança inabalável. E é através desse incomparável amor do Senhor que nós temos a esperança da vida eterna. Somos consolados com essa certeza de vida eterna. Que nós vivamos refletindo todos os dias essa verdade na nossa vida. Nós possamos, ao voltar para casa, ao passarmos por aquela porta ali, que a gente possa entender isso. Que Cristo me oferece um consolo desmedido. O que eu tenho feito com esse consolo? Se esse consolo tem um propósito para a minha vida, e se esse consolo não tem um propósito egoísta, porque não é só para mim, não é a respeito somente do Ivo ou de você, mas é para que nós possamos consolar as pessoas, possamos ser instrumentos de Deus para edificar a igreja de Cristo com o que Deus tem feito em nós e através de nós. Mas isso também trará para nós uma confiança e vai confirmar o nosso chamado, a nossa caminhada com o Senhor durante toda a nossa eternidade. Que a gente possa ver refletindo essa verdade, para que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Quantos aqui já ouviram, nós estamos falando de missões, no mês de missões, quantos aqui já ouviram falar do testemunho de Elisabeth Elliot? Alguém aqui já ouviu falar de Elisabeth Elliot? Ou de Jim Elliot? Não? Esse casal se conheceu ainda bem jovenzinho, bem adolescentes. Ela belga, ele estadunidense, agora se fala estadunidense, né? Nasceu na América do Norte, e ela belga. E eles se encontraram quando ela saiu da Bélgica e veio morar nos Estados Unidos, ainda adolescente da escola. E era uma escola missionária. E ela, com o chamado missionário, ele com o chamado missionário, adolescentes, se conheceram e pediram permissão aos pais para namorar, começaram a namorar, vieram a se casar, constituíram uma família linda e foram trabalhar pela agência missionária da sua denominação no Equador. Cortando a história, ficaram no Equador durante um período, cerca de 6 anos, e de repente o Jim, marido, falou o seguinte: olha, agora é hora, sinto chamar de Deus para adentrar no meio de uma tribo aí, na selva equatoriana. E essa tribo é a tribo mais perigosa da região e uma das mais perigosas de toda a América do Sul. Vamos orar por isso. Oraram por isso, ele fez o primeiro contato, a tribo recebeu tranquilamente, de forma diplomática, só que ele não sabia que tinham marcado para ele voltar para um segundo momento, um segundo contato, mas era uma armadilha. Era uma tribo de canibais. Isso na década de 50 do ano passado, do século passado, perdão. Jim Elliot, ele é capturado e ele é sacrificado. É morto de uma forma assim, ele e mais 4 companheiros missionários. Aquilo abalou o coração da sua esposa, abalou o coração da Elizabeth e de toda a equipe de missões que tinha ficado numa aldeia da cidade. Na aldeia da cidade. Ele fica lá. Quando ela volta para os Estados Unidos, ela fica incomodada do seguinte: eu não posso deixar o Equador, não posso deixar aquela região, não posso deixar os Alcans, essa tribo. E ela volta e Deus coloca no coração dela o desejo dela voltar a evangelizar esse grupo. E ela ora durante um tempo, durante alguns meses, e ela retorna para aquele lugar. E ela retorna,
retorna à sua caminhada missionária, mesmo em meio à dor, superando a dor, a perda do seu marido. Seu filho havia ficado órfão de pai com 10 meses, e ela se envolve com a obra missionária, e ela ora, e ela aprende a língua, o dialeto Auca, e ela diz para aquele grupo que havia ensinado ela: olha, eu preciso voltar lá, mas é muito arriscado, eu preciso voltar. Ela volta, faz contato com a tribo, e ela então demonstra uma intimidade muito grande por causa da língua que ela havia aprendido, vai conversando com eles ali, e as mulheres daquela tribo Auca a recebem, batizam ela com um nome que eu não consegui decorar, que é meio complicado na língua Auca, mas que significa pica-pau. E ela ali começa a evangelizá-los, e vai ocupando espaço, e ela resolve perdoar aquela tribo que havia trucidado com seu marido querido. Até que ela evangeliza aquela tribo se converte ao Senhor Jesus, aquela tribo começa a evangelizar outras tribos próximas, tão ameaçadoras quanto, e vão se convertendo. Centenas e centenas de tribais lá no Equador reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador através da ação daquela mulher. Mas o luto daquela mulher não prevaleceu, a dor dela não prevaleceu sobre o objetivo do chamado, o propósito do chamado de Deus na sua vida. Elizabeth Elliot tem um livro lindíssimo, você pode acessar depois para ler mais sobre a história dela. Ela deixa um legado para a gente. Esse legado é que, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, ao luto e às lutas que essa vida nos confere, o consolo que Cristo nos oferece é maior do que tudo isso. E muitas vezes nós estamos aí, por causa de picuinhas e outras situações, deixando de viver esse evangelho. Estamos deixando de ser abatidos, amedrontados, marcados pelo medo, pela mágoa, pelo rancor, pela angústia, por uma perda, sem olharmos para a graça que Cristo nos oferece e percebermos que Ele é uma fonte de consolo inesgotável. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Nós, nesse momento,